Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mensagem que está em Ezequiel do 47, capítulo 47, no versículo de 1 ao 9, que nos diz assim que às vezes, nas águas em que a gente pensa estar afundando, Deus está nos ensinando a respirar. Muitas vezes a vida da gente nos surpreende com águas que nunca escolhemos atravessar. São momentos em que tudo parece profundo demais, pesado demais, silencioso demais. Situações que fogem, do nosso controle. Dores que a gente não consegue nem dar o nome. Batalhas que tiram todas as nossas forças e nessas horas a gente sente como se estivesse caminhando dentro de um rio desconhecido, onde cada passo exige coragem, fé, resistência, mas é justamente nessas profundezas que Deus começa a revelar o que não se vê na superfície. Eu vejo muita gente falando que Deus é fiel, Deus é fiel, as pessoas proferem essas palavras com alegria, mas de repente você vê ela toda entristecida e murcha porque algo deu errado e as pessoas não estão preparadas para batalhar. Não estão preparadas para a luta, não são fortes, não se revestem, da armadura de Deus. E foi assim com Ezequiel, antes da visão dele, ele carregava o peso do exílio, ele carregava a saudade da terra que havia se perdido, o som das ruínas que um dia foram casa. Ele via um povo ferido, quebrado, culpado, e dentro de si ele sentia um eco da tristeza divina, porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Mas nada na vida dele era leve, nada era simples, era pesado. Ele sabia o que era caminhar com o coração quebrado e ainda assim permanecia fiel. E é nesse cenário de Deus, nesse cenário que Deus conduz a um rio que começa pequeno, mas cresce a cada passo. As águas tocavam seus tornozelos como um gesto suave, quase imperceptível, lembrando que Deus inicia a cura nos lugares mais frágeis. Depois chega aos joelhos, um convite à rendição ao dobrar da alma diante da promessa. E quando alcança os lombos, o profeta percebe que já não é ele que avança sozinho, mas o próprio rio que o conduz. Até que vem o ponto em que não dá mais para controlar, para medir, para resistir, porque são águas profundas demais para atravessar, fortes demais para dominar. Ali Ezequiel entende que a restauração de Deus não acontece pela força humana, mas pela entrega, quando você está rendido, quando você está sem forças. Aí você se entrega a Deus. Aí Deus trabalha. Nesse rio ele descobre que a tristeza de Deus nunca termina em lamento. As águas que fluem do templo carregam vida. Água é sinônimo de vida, de cura, de futuro. Elas tocam o deserto e o deserto floresce, tocam o que está morto e a morte recua, tocam o impossível e o impossível se rende. Sem compreender totalmente, Ezequiel está diante do que seria revelado plenamente em Cristo. O rio vivo, aquele que promete jorrar dentro de todo aquele que crer, jorrar vida e abundância, foi o que Jesus falou. Deixe o rio de Jesus fluir na sua vida. Tenha vida em abundância, conforme ele prometeu. Enquanto o rio avança, algo avança dentro do profeta também. A sua dor não desaparece, mas ganha sentido. Olha que interessante, a dor não desaparece, mas ganha sentido. A sua solidão não o destrói mais, porque agora há presença. Suas lágrimas se misturam às águas e nela encontra esperança. Deus não apenas julga, Deus restaura, renova, ele disciplina, mas sempre com propósito. Eu costumo falar da disciplina. Se você vê uma pessoa disciplinada em todas as questões, é porque a disciplina do céu alcançou ela em primeiro lugar. Deus restaura, sempre um novo propósito. Ele fere, mas para curar. Deus fere, mas para curar. Ele chama, não para afastar, mas para trazer de volta. Quando Ezequiel sai da visão, não é mais o mesmo. Ainda enfrentaria dias difíceis, vai carregar mensagens duras, peso. Ainda viveria um povo resistente, mas agora havia um rio dentro dele. Um rio que dizia que Deus não o abandona, Deus não desiste,
Deus não perde a sua obra. Um rio que lembra que mesmo quando tudo parece escuro, Deus já começou a fazer brotar vida, onde ninguém mais acreditava. E talvez seja isso que você precisa lembrar hoje, que você precisa trazer para a sua vida, porque mesmo que as suas águas estejam profundas e o coração cansado, seja lá qual for motivo, motivos de luta, motivos de... Às vezes a gente se cansa pela própria idade, né? Mas Deus já começa algo novo em você. Ninguém vai partir daqui triste e com o coração entristecido se você se entregar ao Deus vivo. Há um rio fluindo, silencioso em você. Ele cura, fortalece, restaura, ele conduz. Não importa em que nível das águas você esteja, seja na canela, seja nos lombos, Deus continua te levando para um lugar de vida, para um lugar de promessa, para um lugar de esperança, para um lugar de descanso. Creia. O rio já está fluindo. Confie e continue caminhando, porque você está na direção correta quando Jesus Cristo é o alvo. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse dia, por esta oportunidade e por essa palavra maravilhosa de Ezequiel, que enche o nosso coração de esperança, de fé, que renova nossas forças, porque a tua palavra é viva, Senhor. É como uma espada de dois gumes que consegue separar ossos e medulas, que atinge o nosso espírito e a nossa alma, o nosso corpo, e traz uma renovação diária, Senhor. E é através dessa palavra que nós vamos crescendo, e é através dessa palavra que nós vamos nos achegando mais perto de Ti, é através dessa palavra que está havendo mudanças em famílias, que há mudanças de caráter em algumas pessoas, e é com essa palavra, Senhor, que tem pessoas que estão exercendo a fé de maneira que não exerciam antes. É através da Tua palavra que chega a salvação em todos os lares, Pai. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada casa, cada família, os casamentos, os filhos, Senhor, a vida financeira, Senhor. Abençoe, Senhor, a cura, a libertação dentro dos lares, da onde está chegando essa palavra. Que rios de vida fluam em todos os aspectos e todas as áreas que estejam mortas. Ganhem vida e vida em abundância. Vamos continuar olhando para a cruz e pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde, prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deixe seu amém